Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, e você pode me acompanhar. Eu não sei você, irmão, mas eu estou aqui igual aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, que estavam ao lado de Jesus e o coração deles ardia, mesmo ele não sabendo que era Jesus. A presença de Jesus, ela é real neste lugar, e se você ainda não está com esse coração aceso, nessa noite o sopro do Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, e vai acender novamente a chama no teu coração. Então crie expectativas nessa noite, porque Deus vai realizar na sua vida. Aleluia! Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8, se você não fez a sua leitura diária, essa noite você vai fazer. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode se assentar dando glória a Deus. Essa palavra por si só, irmãos, ela é poderosa para as nossas vidas, e eu quero nessa noite tentar compartilhar tudo aquilo que Deus falou no meu coração a partir desta passagem, onde nós vemos um paralelo entre Adão e Jesus, entre o que Deus fez, as consequências que Adão fez, o ato de Adão e as suas consequências, e o ato de Jesus e também as suas consequências. Só que antes disso eu queria trazer aos irmãos uma história. Certa vez eles falam de um homem que ele tinha uma vontade de fazer um cruzeiro atlântico, né, conhecer os mares, conhecer ali lugares a partir ali de um navio, e esse era um sonho dele, só que ele era uma pessoa muito
que tinha uma limitação financeira muito grande, mas mesmo assim ele foi juntando com seus esforços ali um dinheiro para estar realizando este sonho. E um dia, ali onde que ele morava, na cidade dele, era uma cidade marítima, apareceu uma oportunidade de uma promoção para que ele pudesse comprar. Ele tinha o dinheiro que dava para comprar ali o passaporte, a entrada para este cruzeiro. Então ele não pensa duas vezes, e ele vai e ele compra. Só que ele tinha pouco recurso e ficou muito pouco dinheiro para ele quando ele compra essa passagem ali para o cruzeiro. E junto com isso, ali na bagagem, ali na mala dele, ele vai lá e compra muitos pães, uma sacola grande de pão, e coloca junto com a sua bagagem dentro ali, porque na mente dele, meu dinheiro é escasso, então eu quero ir, só que eu vou precisar de me manter lá. E ele entra dentro do cruzeiro, e ele começa a vislumbrar o horizonte, ali o nascer do sol, e ele vai e vê as cidades ali passando. Só que quando dava o horário de se alimentar, todo mundo ia lá para aquele banquete que estava lá para todos, nos restaurantes, e ali se alimentando, ele ia para o quarto dele, para a suíte dele ali, e ali ele pegava aqueles pães que ele comprou, e ele começava a comer o pão e tomar a água da torneira ali dentro da sua cabine. E isso foi dia após dia, e os outros momentos ele ia lá para curtir a vista, para andar ali no navio, e nos momentos de alimentação ele fazia a mesma coisa. Quando deu o último dia, alguns funcionários ali daquele navio, que viram isso, não enxergavam ele ali no restaurante, no último dia foram até ele perguntar: o que está acontecendo? Eu não estou vendo você indo lá para comer nos restaurantes, está tudo bem, você está bem? Até com medo dele morrer ali desnutrido. E aí ele vai e fala assim: não, é porque eu só tinha dinheiro para passagem, só para o passaporte de entrada, e eu não tinha dinheiro para comprar comida. E aquele homem funcionário, ele começa a rir, ele fala: não, é porque existe um pacote completo, quando você compra ali o pacote, ele já te dá direito a desfrutar e usufruir de tudo aquilo que tem aqui no navio. Então, ali os banquetes que estavam ali, estavam disponíveis para você também. E, infelizmente, algumas pessoas até riram dessa história, mas às vezes nós também temos carregado uma sacola de pão na nossa bagagem e nem está sabendo, porque muitas vezes, muitos cristãos, eles vivem exatamente assim. Receberam a salvação, mas não conhecem tudo aquilo que Cristo conquistou no Calvário. Vivem apenas com o pão da sobrevivência espiritual, quando Deus preparou um banquete. A maioria sabe que Jesus perdoa pecados, mas poucos compreendem a dimensão da obra da cruz. E é exatamente isso que Romanos 5, onde nós lemos, vai nos ensinar. O Calvário não nos entregou apenas um bilhete para o céu. Cristo conquistou um pacote completo de restauração. E hoje nós vamos descobrir tudo aquilo que foi perdido em Adão e tudo aquilo que foi restaurado em Cristo Jesus. E como tema dessa mensagem, nessa noite eu quero trazer o tema: a troca do Calvário. Para nós entendermos e compreendermos melhor o Calvário, eu não quero começar ali na cruz. Eu quero te convidar a ir comigo primeiro lá no Éden. Lá na criação da humanidade, aonde Deus ele começa a formar todas as coisas, porque lá nós vamos ver o plano original de Deus para a humanidade. A Bíblia vai dizer que Deus, ele começa a criar as coisas a partir do nada. Dia após dia ele vai, através do seu haja, ele vai fazendo coisas surgirem, aparecerem, e a Bíblia vai dizer que no sexto dia, em Gênesis 1, 26, 27, ele vai falar: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. E a Bíblia vai dizer que agora Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, no capítulo 6, e até no sexto dia, e até ali a criação do homem, todas as coisas que Deus criava, Deus falava: e Deus viu que isso era bom. Só que quando ele cria o homem, ele fala: e Deus viu que isso era muito bom. Ou seja, é a obra-prima de Deus, a criação da humanidade. Então nós vemos que ali no versículo 26 e 27 vai falar que Deus criou o homem.
Só que no capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra. E quando nós olhamos isso, nós sabemos que o capítulo 2 vem depois do capítulo 1, não é verdade? Então, parece até uma incoerência, porque se Deus criou ali no versículo 26 e 27 do capítulo 1, como que o homem foi formado só no capítulo 2, versículo 7? É porque nós sabemos que o homem, ele é um espírito, ele possui uma alma e habita num corpo. Então, primeiro Deus ele cria o homem nele. A essência do homem é Deus. Primeiro Deus cria o homem nele, e depois ele vai fazer o boneco, e ele vai soprar o fôlego de vida nesse boneco, que é o homem que estava dentro dele. Nós somos a essência. Quando nós vamos ver aqui na criação, no capítulo 1, vai falar que Deus, ele vai, através do haja, ele vai dizer que ele vai criar a água. É o haja de Deus. É o haja de Deus que vai também constituir e criar a terra. Só que quando nós vamos ver, Deus, ele não vai, os peixes, os animais aquáticos, eles não vêm do haja de Deus. Deus dá uma ordem para a água: produza peixes. A Bíblia vai nos dizer assim. A Bíblia também vai nos dizer que Deus, ele dá uma ordem para a terra: produza árvores, cada uma em sua espécie. Então nós vemos que os peixes ali, os animais aquáticos, eles foram produzidos pela água, eles não foram criados por Deus. E quando nós olhamos, quando você tira um peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre porque você tirou ele da sua essência, você tirou ele do seu natural, você tirou ele da sua origem. Quando você arranca uma árvore ali da terra, ela vai secando até o ponto de morrer. Por quê? Porque você tirou ela da essência dela. Ela não tem vida fora da sua essência, fora da sua origem. O peixe não tem vida fora da sua essência, fora da sua origem. E é por isso também que quando o homem, ele se distancia de Deus, ele morre, porque ele sai da sua essência, ele sai da sua origem. E é por isso que nós temos que estar inseridos em Deus. Salomão, ele vai nos falar isso em Eclesiastes. A Bíblia vai dizer, Salomão, ele fala que nós temos saudades da eternidade, nós temos saudades do céu. Eu quero te perguntar uma coisa: você só tem saudade daquilo onde você já estava. Eu não consigo ter saudade daquilo onde eu não estive. E a Bíblia vai dizer que nós temos saudade da eternidade, nós temos saudades do céu. Por quê? Porque nós somos criados na eternidade. E eu quero te falar uma coisa: o céu, a eternidade não é o seu destino. A eternidade, o céu é a sua origem. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. O céu, ele não é o seu destino. O céu é a sua origem, é onde você foi feito, é a sua essência. É por isso que hoje nós temos saudade da eternidade, porque nós fomos criados nela. Nós fomos criados em Deus. Então nós vemos isso. Nós vemos isso na criação. E a necessidade do homem está em Deus, porque sem Deus ele não tem vida. E o versículo 26, ele vai trazer 3 palavras aqui, que elas são, nós temos que nos atentar um pouco mais. Deus, ele vai falar para façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Essa palavra imagem, ela é tselem, e ela também pode ser comparada à sombra. Ou seja, a imagem, a sombra é uma ilusão. Eu tenho a sombra aqui do meu corpo, e por mais que eu não consiga ver a cor da pele, por mais que eu não consiga ver as características aqui, os traços que tem a minha mão, eu consigo saber que ela está projetando uma imagem, eu consigo formar essa imagem. E mais interessante que cada ação que eu dou, a sombra acompanha essa ação. E como eu falei, no Éden nós vemos o plano perfeito de Deus, como Ele queria que fosse a humanidade e a terra, como que era o plano original. E Ele vai dizer que nós somos essa imagem dEle, ou seja, como se fosse uma sombra. Então, nós temos que refletir as ações que Deus faz, é isso que Ele projetou no seu plano perfeito. Nós temos que exalar o caráter de Cristo, as ações que Deus fez, e nós podemos ver isso muito bem em Jesus, que Ele era aquele que trazia amor, era aquele que trazia compaixão, era aquele que trazia misericórdia, e nós temos que refletir essas ações de Deus na nossa vida, porque foi isso que Deus estipulou desde o Éden. A outra palavra é demute,
que significa semelhança ou se comparar. Eu acredito que talvez alguma vez na sua vida você olhou para uma criança sem conhecer ela e falou: nossa, você é filho de fulano de tal? Você nunca tinha visto ela. Mas por quê? Porque aquela criança, ela parecia muito com o pai dela. Ela se assemelhava ao pai dela. Então você olhou para ela, na hora você lembrou do pai. E é isso que Deus ele também fez na nossa vida. Nós vamos ver do fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança. Ou seja, esse é o caráter de Deus que ele tem que estar impregnado em nós. Deus nos fez para ser a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, quando alguém olhar para você, aquela pessoa tem que enxergar Cristo. Eu não sei se já aconteceu isso na sua vida. Você no trabalho ou algum lugar, a pessoa fala assim: você é crente, não é? Você é da igreja, não é? Por quê? Porque quando ela está olhando para você, ela não está te enxergando, ela está enxergando aquele que habita dentro de você, que é o seu pai. É como se ela estivesse falando assim: você eu ainda não conhecia, mas o seu pai eu conheço. Por mais que é só de ouvir falar, eu nunca estive presente com ele, mas você me lembra ele. E é isso que Deus quer que nós façamos. Nós andamos exalando o caráter de Cristo, para quando alguém olhar para mim, para você, possa enxergar a glória de Deus em nós. E nós viemos nos esconder debaixo da glória de Deus. Porque esse foi o plano original de Deus ali no Éden. Só que ele acrescenta um terceiro elemento. Ele fala domine, que é a palavra radar, que também significa exercer governo, exercer domínio, governar, reinar. Essa palavra, ela é Deus dando essa autoridade ao homem, para que o homem fosse representante dele aqui na terra. Desde a eternidade, na soberania de Deus, Deus estabeleceu para que fosse assim. Deus deu essa autoridade, este domínio ao homem, nessa palavra, de governo. É como você que está em um lugar fora da sua cidade, e tem uma causa acontecendo, e você tem um advogado ali, e aquele advogado é o seu representante. Então, você não vai estar presente ali perante o juiz, não vai estar presente naquela audiência, mas o seu advogado, que é o seu representante, aquilo que ele falar é como se você estivesse presente, ele vai ser assinado ali, como se fosse você falando. É isso que Deus fez ali quando ele formou Adão, e ele falou: domine, ou seja, me represente aqui na terra. Aquilo que você vai falar, eu vou assinar embaixo. E Deus ele foi ensinando Adão a viver dessa forma. Da mesma forma que Deus trouxe identidade, aquilo que não existia, agora ele, como um pai, ele vai ensinando Adão a fazer isso. Ele vai trazer os animais para Adão dar nome. E quando você olha para um leão, ele tem cara de quê, irmão? Tem cara de leão, não é? É porque Adão já deu a identidade para ele de leão. O urso tem cara de urso, porque Adão deu a identidade para ele de urso. E essa é uma verdade tão grande, que Salmos 115:16 declara: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. E mais, quando nós vamos ver 1 Reis capítulo 18, no versículo 1, irmãos, a Bíblia vai dizer, depois que Elias, ele ora e fica 3 anos e meio sem chover. Então agora Deus ele chega para Elias e fala assim: vai se apresentar a Acabe, Elias, porque eu quero mandar chuva na terra. Isso é no versículo 1. Aí nós vamos ver todo o capítulo passando, Elias ali, ele destruindo os profetas de Baal, e ao final disso, no versículo 1, Deus esclareceu que ele queria mandar chuva na terra, ele iria mandar chuva na terra. Só que aí no final deste capítulo, os últimos 3 versículos vai falar que Elias, agora ele sobe no monte, ele dobra o seu joelho e começa a orar. E ele pergunta para o seu servo, para o seu mancebo: vai lá e vê se tem algum sinal de chuva. E a Bíblia vai dizer que agora o ajudante dele vai lá e volta e fala: não tem nada, não tem sinal nenhum. E ele vai de novo, e pela 7ª vez que ele vai, ele fala assim: tem apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias, que era um homem cheio de fé, e ele não precisava de ver muita coisa para saber que Deus ia fazer, então ele tinha convicção: se tem apenas um sinal de que algo vai acontecer, Deus vai realizar, porque ele é poderoso para isso. Então ele não precisou de nenhum sinal muito grande, ele precisou só de um resquício de algo que iria acontecer. E ele fala com o seu mancebo: vem, perna para que te quero, vão correr porque vai cair um pé d'água.
E a Bíblia vai dizer que ele corre mais rápido do que as carruagens ali do Acabe, né? É daqui que é de si ele traz o flash, porque ele correu tão rápido que passou até Acabe. Aí eu te pergunto, o versículo 1 diz que Deus queria mandar chuva, não diz? Depois você pode conferir também, ou se quiser colocar no telão, 1 Reis capítulo 18, no versículo 1 vai falar que Deus ele queria mandar chuva. Só que só começou a chover depois que Elias orou, mas Deus não queria mandar chuva, e ainda ele teve que perseverar em oração para que a chuva viesse, mas era a vontade de Deus. Aí quando nós vamos para Ezequiel capítulo 22, versículo 30, a Bíblia vai dizer que Deus ele chega para aquele povo que está sendo levado cativo, que está sendo destruído, e ele fala assim: eu procurei apenas um homem, que levantasse os muros e entrasse na brecha entre mim e o povo, para que esse povo não fosse destruído, e não achei ninguém. Ele fala, eu precisava de um só para se levantar. Da mesma forma, irmãos, na minha, na sua vida, na nossa família, na nossa história, Deus só precisa que um se levante, dobre o joelho e comece a interceder, para que Ele comece a manifestar o seu poder, porque Ele falou isso com Ezequiel, eu queria um só, porque eu não queria destruir o povo, mas ninguém se levantou em meu favor, ninguém levantou os muros, e ninguém entrou na brecha. Mas não é apenas o Antigo Testamento que vai nos validar esse domínio do homem que foi dado ali no Éden, para Adão. Quando nós vamos ver, se não me engano, Mateus capítulo 9, versículo 32, a Bíblia vai dizer, agora que Jesus, depois que Ele está indo aos povoados e salvando as multidões, ali curando, Ele olha para aquela multidão e a Bíblia diz que Ele tem compaixão deles, porque eles estavam como ovelhas sem pastor, e Jesus ele vai chegar para os seus discípulos e vai falar assim, a seade é grande, poucos são trabalhadores. Não é a SEAD não, irmãos, apesar de que aqui também tem pouco trabalhador e está crescendo, mas é a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Aí ele vira para os discípulos e fala assim, rogue ao dono do plantio para que ele mande mais trabalhadores. Agora eu te pergunto, irmãos, Deus sabia que precisava de mais trabalhadores, sim ou não? Sim ou não? Então por que Jesus está pedindo para os seus discípulos orar, irmãos? É porque Deus estabeleceu uma lei, e as palavras, passarão céus e terras, mas as palavras do Senhor não passará. Aquilo que Ele determina, isso acontece. Você pode não acreditar nas leis espirituais que foram inseridas aqui na palavra de Deus, mas você acreditando ou não, vão acontecer. E Ele estipulou que fosse assim. Então Deus ele só iria agir a partir de um homem. Foi isso que Ele decidiu em sua soberania ali no Éden. E nada do que acontecesse, mesmo a queda do homem, ia mudar isso, porque Ele já tinha estipulado, e Ele vai mostrar tudo isso. Então, isso nos mostra que o propósito nunca foi apenas existir, era refletir Deus, governar como Deus, e relacionar-se com Deus. Esse era o propósito original de Deus, irmãos, no Éden. Isso que Ele estabeleceu ali em Adão, e Ele nos mostra aqui em Gênesis. E a vida no Éden tinha uma plenitude. Enquanto o homem estava no Éden, ele desfrutava da plenitude de Deus, ele conseguia ver a Deus, ele tinha tudo aquilo que Deus tinha formado ele para fazer. O homem possuía vida, justiça, saúde, triunfo, bênção e comunhão. Lá não havia medo, não havia culpa, não havia ansiedade, não havia nada daquilo que não provém de Deus, tudo estava preparado. E a única restrição era para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava plantada no centro do jardim. Então o homem vivia diariamente na presença de Deus. Essa era a sua verdadeira riqueza. Só que o inimigo, ele armou uma estratégia, irmãos. O inimigo, ele foi sutilmente, a Bíblia diz agora lá em Gênesis capítulo 3, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela pergunta à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha só, irmãos, o diabo ele não começou atacando o homem, ele começou atacando a palavra que Deus tinha liberado. Porque Deus ele falou para o homem assim, não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que quando o diabo ele vem sutilmente tentando deturpar a palavra de Deus, ele faz essa pergunta para Eva,
Deus falou que você não vai comer, não pode comer de nenhuma árvore do conhecimento do bem e do mal, de nenhuma árvore do jardim. Então nós vemos que o inimigo, ele vai continuar sempre usando essa estratégia. Quando nós vamos ver a vida de Jesus, ele vai fazer a mesma coisa com Jesus. Quando Jesus ele é batizado nas águas por João Batista, a Bíblia diz que é descido ali uma forma corpórea de pomba, o Espírito Santo sobre ele, se ouve do céu uma voz que dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Era Deus dizendo dos céus para todos ouvirem, inclusive Jesus. Só que logo depois disso, irmãos, aconteceu isso e Jesus foi para o deserto. E agora no deserto ele é tentado por Satanás. E a primeira coisa que Satanás tenta fazer é deturpar aquilo que Deus tinha dito para Jesus. Ele vai trazer um confronto para colocar em xeque aquilo que Deus já tinha falado sobre ele. Ele vai dizer: se tu és filho de Deus, Deus tinha acabado de falar, esse é meu filho, você é meu filho. Só que agora o diabo vem, se tu és, ou seja, ele tenta colocar em xeque aquilo que era uma convicção em Jesus. E também é isso que o diabo faz na minha e na sua vida. Hoje você vai sair daqui munido da palavra de Deus, entendendo a sua identidade em Deus, entendendo o que Deus fez para você, entendendo quais são as conquistas da cruz do Calvário. Mas talvez amanhã, através das dificuldades, das situações que vão acontecer na sua vida, o diabo vai começar a querer lançar palavras para tentar deturpar a palavra de Deus que está sendo lançada para a sua vida nessa noite. E vai tentar te trazer ali abalo nas convicções que você tem da verdade de Deus, trazendo mentiras. Mentiras é o sofisma que Paulo fala, que são mentiras revestidas de verdades. Só que Deus ele nos ensina uma arma muito forte, que toda vez que o diabo vinha com uma mentira para ele, ou com apresentando alguma coisa para ele, Jesus contra-atacava com a palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, então mande essas pedras se transformarem em pão. Ele estava com fome, só que Jesus ele vai rebater com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo tentou de novo, e Jesus foi lá, e ele contra-atacou, e ele nos ensina algo muito grande. A batalha ela sempre começa na mente, irmãos. E quando a palavra perde autoridade, o pecado ele encontra espaço. Quando a palavra de Deus ela perde autoridade na nossa vida, o pecado ele vai encontrar espaço. Porque, como eu falei, aquela árvore estava no meio ali, não tinha como Eva não ver. Só que no dia que ela parou para ouvir a voz da serpente, a voz do diabo, e ela foi dando ouvido a essa voz, aquilo que não era atrativo para ela, agora passa a ser atrativo. Porque esse mesmo capítulo vai dizer que Eva agora olha para aquela árvore e vê que ela é boa, que ela é agradável ao paladar, que ela é boa aos olhos. Ou seja, aquilo que antes para ela não tinha nenhum valor, nenhuma representação, agora ela começou a dar ouvido ao diabo, e aquilo agora começou a atrair a atenção dela. Cuidado com as vozes, irmãos, mentirosas que são lançadas na sua mente. Hoje o diabo ele não vai se transformar aí em um bichão e vai ficar na sua frente e vai falar as coisas para você, não. Hoje o diabo ele lança palavras na sua mente, tentando te enganar. E como que você vai saber se essa palavra ela vem dele? É só você ver aquilo que contradiz a palavra de Deus. E talvez hoje você vive uma vida que você não queria viver, você tem tido dificuldades, derrotas que aconteceram ao longo do caminho, e vem palavras na sua mente dizendo que você é um perdedor, que você é um derrotado. Só que eu quero te dar munições nessa noite para você combater toda a palavra mentirosa de Satanás, porque essa palavra, essa voz pode vir falando que você é um derrotado, mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e não são por nós, é por Cristo Jesus. E muitas vezes ela não para, ela diz que você não vale nada, que você é um perdedor, que você não é um ninguém. Só que a palavra vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Aquilo que tem exclusividade tem valor, irmãos, e o valor que você tem é um valor tão grande, que foi o pago com o preço do sangue de Cristo naquela cruz.
Quando você achar que não consegue, que não pode, e vier essa voz dizendo que você não vai conseguir, lembre que Paulo fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então a nossa força está em Deus, a nossa força está em Cristo, não no nosso braço. E nós possamos lançar fora toda palavra mentirosa. O problema nunca foi apenas ouvir a serpente, foi permitir que a voz dele falasse mais alto do que a voz de Deus nos nossos ouvidos. Então nós vemos que a Eva agora, ela dá ouvido à serpente, ela dá ouvido ao maligno, e agora eles comem do fruto proibido, e vêm as consequências da queda. Quando o homem pecou, tudo mudou, e entrou no mundo o pecado. Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A morte entrou também, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. A vergonha, quando Adão peca e Deus ele vai lá no outro dia, como ia todos os dias, a Bíblia vai dizer que eles viram que estavam nus e se esconderam com vergonha de Deus, com medo de Deus. Em Jeremias 17 vai dizer, o Senhor, 17:13, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. A enfermidade, as dores agora entrou também, juntamente com a consequência do pecado. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Na maioria das vezes que uma enfermidade ela é falada na Bíblia, ela está ali atrelada também a perdão de pecados, quando alguém é curado. Jesus fala, vai e não peques mais. E por último, a maldição. Deuteronômio 27:26 diz, maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus. Aquilo que Deus havia criado perfeito, agora estava corrompido. Só que, junto com essa consequência, Deus ele vai falando para a serpente, Deus ele vai falando para a mulher, que ela iria ter dores agora, aumentar as dores dela, quando tivesse filhos. As consequências do homem, agora ele ia trabalhar pelo suor do seu rosto. E a Bíblia diz que, por causa do homem, não foi Deus que amaldiçoou a terra. Por causa do homem, dessa ação do homem, a terra é maldita. E nesse momento do pecado, irmãos, agora Adão ele entrega essa autoridade para Satanás. O próprio Jesus vai falar que o príncipe deste mundo já está vindo, eu não tenho parte com ele. Quando Satanás tenta Jesus ali, ele fala assim, foi-me dada todo o governo e autoridade nas terras. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou todas elas. Ali a única vez que o diabo não fala mentira, pela primeira vez ele falou verdade, foi ali, porque Adão deu essa autoridade, esse domínio para ele, que Deus tinha dado para Adão. Então há essas consequências, só que também, irmãos, há uma promessa diante dessas consequências. Deus ele diz para a serpente que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, apesar das consequências, Deus ele traz uma esperança, porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, e Ele sempre vai nos dar uma promessa, por mais do lugar onde nós estivermos, Ele vai nos mostrar que há uma esperança em Cristo Jesus. Então viria um que era o Messias, e agora há uma expectativa da humanidade para essa restauração que foi perdida em Jesus, e o povo agora, os homens, a humanidade começa a olhar para ver quem seria o Messias, quando ele iria vir. E talvez quando Deus ele vai e chama Abraão, a humanidade agora foca, dá um zoom em Abraão e começa a ver, uau, é ele, porque ele é o pai da fé. É dele que vai ser bendita todas as nações, então não tem como não ser. E a humanidade ali cheia de expectativa e esperança, que Abraão seria esse que iria remir, que iria restaurar tudo aquilo que estava em desordem. Só que há uma fome onde que Abraão está. E ele vai para o Egito, ele desce para o Egito, e a palavra diz que quando ele é confrontado por causa do medo, agora ele vai e fala que Sara, sua mulher, não é sua esposa, ele fala uma mentira, então não tem como ser ele, dele sim vai ser bendito todas as coisas, mas ele é verdadeiro e fiel, ele é o caminho, a verdade e a vida, então nele não há mentira, não tem como ser, e a humanidade continua nessa expectativa, nessa esperança, de que alguém iria se levantar para restaurar todas as coisas, e continua olhando, e de repente eles começam a ouvir de um jovem pastor,
que agora é falado que é o homem segundo o coração de Deus, e agora a humanidade se volta com um foco em Davi. E Davi vai crescendo agora, e é colocado para ele um trono, uau! Além de segundo o coração de Deus, agora também é um rei. Ele agora tem autoridade ali, ele reina, então não tem como não ser ele. Só que a Bíblia vai dizer que nos dias em que os reis lutavam, Davi ele ficou em casa, e quando ele estava passeando na varanda da sua casa, ele vê uma mulher se banhando, e a Bíblia vai dizer que agora ele traz essa mulher Batseba para sua casa, e ele adultera, e ele manda matar o marido dela. Então não tem como ser, porque o Messias é sim o bom pastor, mas não aquele que tira vida, mas é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Não tem como ser ele. E a humanidade continua nessa expectativa, esperando, e de repente, em um determinado tempo da história, agora numa manjedoura, num lugar simples, de uma família simples, de pessoas que não eram prováveis, uns desprováveis, pessoas que não traziam atenção nenhuma para elas, José e Maria. Agora vem uma criança, o Emanuel, Deus conosco, que nasce nessa manjedoura, e junto com ele a esperança da humanidade, mas sem foco, sem holofote, sem nada disso. É num lugar desprezado, Deus resolve fazer Jesus nascer. Num lugar improvável, é onde Deus resolve fazer Jesus nascer. Tanto é que Natanael, quando vão falar para ele de Jesus, fala: Jesus de Nazaré, ele: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Talvez tem pessoas falando: Jacaraípe, pode vir alguma coisa boa de Jacaraípe, mas foi aí que Deus escolheu que Jesus nascesse. Foi num lugar improvável, foi de pessoas improváveis, foi de pessoas incapazes, que Deus estabeleceu para que Jesus nascesse. Então, se você hoje olha para a sua vida e fala: eu sou improvável, eu sou um desprezado, eu sou alguém que ninguém dá nada por mim, então você pode se alegrar nessa noite, porque foi você que Deus escolheu para que Jesus viesse nascer. Porque isso ele mostra, quando ele traz ali o Messias num lugar simples, num lugar desprezado. E Paulo vai falar que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, ele escolhe os que não são para confundir os que são, porque aquele que acha que é, ele acha que vai tudo na força do seu braço, mas aquele que sabe que não é, ele deposita toda a sua confiança nas mãos do Senhor, e o Senhor faz acontecer. É por isso que ele escolhe os improváveis, para que vier nascer, porque aquele ali não tem orgulho em seu coração, e entende que quem faz é ele. E por mais que é através de nós, mas toda a glória é para Ele, toda exaltação é para Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós vemos agora Jesus crescendo. Aos 12 anos, Ele começa a ensinar ali no templo, para os mestres, e aos 30 anos agora começa o seu ministério terreno. Ele começa agora a proclamar, vem João Batista, seu primo, o precursor, dizendo que o reino dos céus está próximo, e agora chega Jesus em seu ministério com 30 anos, dizendo que o reino de Deus chegou, porque o reino de Deus era Ele. E agora nós vemos que Jesus ele começa a dar passos, mostrando ali um olhar sereno, trazendo compaixão, curando as pessoas que estavam enfermas, libertando aquelas que estavam aprisionadas. E ele continua seu ministério, ele vem chamando 12 pessoas, 12 homens, que não tinham capacidade nenhuma, não tinha cultura nenhuma, não tinha nenhuma faculdade, não tinha nenhum diploma, mas ele começa a chamar eles para compor ali o seu ministério. 12 homens também improváveis, pescadores, que não falavam bonito, mas que tinham um coração aberto para a ação de Deus. E ele começa a manifestar o seu poder, começa a manifestar a glória de Deus, começa a exercer o governo de Deus a partir dele. E depois de 3 anos e meio, ele ali, proclamando o reino de Deus, um reino invertido, aonde ele não foi aceito por isso, porque todos queriam ele, um Messias com um poderio militar, assim como Davi, bem um governante, assim como Davi, mas ele vem humilde e simples, ensinando que o reino de Deus não é terreno, o reino de Deus é espiritual, e eles não quiseram aceitar isso. E depois de 3 anos e meio agora, esse homem com um olhar sereno,
com um olhar brando, que veio dando passos de amor, que exalava o perfume do amor por onde ele passava. Agora ele é pego, traído, e ele é levado preso. Agora ele é escarnecido, agora ele é zombado, é arrancado dele as vestes, agora ele começa a apanhar, sem merecer, ele começa a sofrer, o sofrimento que era para ser meu e seu, e ele vai, se entrega como uma ovelha muda ao matadouro, e a Bíblia vai dizer, então, que ele vai se entregando, e ele é ali preso, e nesse momento eu quero chamar alguns homens de honra, só para me ajudar rapidinho nessa pregação. Faz favor, Paulo Vitor, você, Jefferson, também. Ranilson, faz favor aqui, pode subir aqui em cima rapidinho. Gustavo, Cristiano, vocês foram escolhidos nessa noite para me ajudar a pregar. Então nós vemos que João Batista, irmãos, ele era primo de Jesus, e ele também foi aquele que anunciou a vinda do Messias. E João Batista, ele foi preso. Pode ficar aqui. João Batista, ele foi preso. E quando ele foi preso, antes disso, quando ele viu Jesus, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha uma convicção de que Jesus era o Messias. Só que depois que ele é preso, ele fala assim: vai lá e pergunta para Jesus se ele é realmente o Messias ou se nós temos que esperar alguém. Agora, a fé, a convicção de fé de João Batista é abalado por causa de uma circunstância que ele está vivendo. E porque talvez a João Batista pensasse: poxa, ele é meu primo e ele é Messias, ele tem poder para me tirar daqui, eu continuo aqui, será que é ele mesmo ou não? E ele manda os seus discípulos ir lá para perguntar a Jesus, e Jesus ele responde da forma que João Batista iria entender, porque João Batista conhecia do livro de Isaías, gostava muito de citar: a voz do que clama no deserto, eu vou aplainar as terras. Então Jesus ele chega para os discípulos de João Batista e ele fala: só avisa para ele que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, os aleijados estão andando, as pessoas estão sendo libertas, os cativos estão libertos, e que as boas novas têm sido anunciadas aos pobres. Ele já vai entender essa mensagem. E o que Jesus estava querendo dizer? Não é porque, João Batista, eu não estou fazendo o que você quer que eu faça, que eu vou deixar de ser o Messias, que eu vou deixar de ser Deus. E muitas vezes a nossa fé também é abalada, e nós começamos a perder aquela convicção de que Deus é Deus, porque nós estamos pedindo algo para Deus e Deus não está fazendo. Mas não é porque Deus não está fazendo na sua vida que Ele vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar sendo Deus e tendo o poder que Ele tem, porque Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. Só que além disso, Ele não deixa ali João Batista. Talvez a galera que ouviu comece a falar: João Batista tribulou, João Batista está desviado, não está mais acreditando em Jesus. E Jesus continua falando, fala assim: está vendo João Batista? Ele grita agora para a multidão, quando os discípulos de João Batista estão saindo: João Batista, nascido de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Ou seja, ele exalta ali João Batista, porque as nossas atitudes não vão mudar quem Deus é e o olhar que Deus tem para a nossa vida. Nós não vamos surpreender Jesus, Deus, com as nossas ações, até mesmo as erradas, porque Deus conhece todas as coisas. E Jesus ele continua dizendo: mas eu digo uma coisa, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista teve o privilégio de ser o porta-voz da vinda do Messias, mas nós temos o privilégio de carregar Deus dentro de nós. Então por isso nós somos maiores do que Ele. Então nós vemos aqui, irmãos, até aqui nós vimos aqui da queda até a cruz. E eu quero trazer um exemplo que até o pastor Bruno já usou uma vez aqui, nesse momento. Adão era a forma da humanidade. Adão era aquele que Deus escolheu para ser o modelo da humanidade. Só que essa forma, irmãos, ela caiu e ela se deformou. É como se você tivesse uma forma de pão, essa forma caísse no chão e tivesse amassado. O próximo pão que você for assar nessa forma vai continuar sendo um pão. Só que agora ele vai ter essa deformação da forma. Adão, irmãos, era a forma de Deus.
era o modelo de Deus para a humanidade. Só que Adão, ele caiu e ficou deformado. E agora a humanidade não parou em Adão, ela deu continuidade. Ele é a forma. Então quem vem depois dele, irmãos, vai seguir aquilo que o amassado de Adão, aquilo que foi deteriorado com a queda. Todas as vezes que vai vindo, agora a humanidade vai avançando, e todos eles que forem vindo depois de Adão, agora vão estar deformados pelo pecado. E começou com um pecado, mas foi abundando esse pecado, foi aumentando esse pecado. Só que, até aqui, irmãos, ainda não tinha esperança para Deus, mas nós vimos aqui que o Messias, ele nasceu. Só que o Messias, ele não nasce, irmãos, de uma natureza humana, ele nasce de uma natureza divina. A Bíblia diz que ele é gerado pelo Espírito Santo. Então ele não dá continuidade aqui, ele continua, ele começa daqui. Só que a humanidade começou daqui, irmãos, não começou dali. Então, quando nós olhamos para Jesus quando foi preso, e agora quando ele começa a subir para o Gólgota, irmãos, os passos que Jesus está dando, a chicotada que ele está tomando, o peso da cruz, irmãos, não era só da madeira nas costas dele, o peso na cruz aqui não era só a madeira, agora também tinha o peso do pecado, agora tinha o peso da morte, agora tinha o peso da vergonha, tinha o peso da maldição, era um peso muito grande. É por isso que ele não conseguia andar muito bem, ele já tinha sofrido as nossas dores, mas ele continua andando, sem abrir a boca, sem reclamar, indo no lugar que era para ser nosso, fazendo o caminho de volta do homem que tinha pecado, que tinha caído, que tinha errado, e agora ele chega, irmãos, na cruz, e ele leva junto com ele, a Bíblia vai dizer que ele se tornou pecado por nós, e ele leva junto com ele todas as mazelas da humanidade, todas as consequências do pecado, e quando começa a cravar ali as mãos dele na cruz, irmãos, está cravando junto com ele todas as consequências do pecado. E então, irmãos, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento é o primeiro e único momento que Jesus, ele se desvincula do Pai, porque a Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então, no Éden, teve a queda. Essa queda, ela fez com que acontecesse um abismo, e agora Deus está de um lado e o homem do outro, mas existe um abismo chamado pecado, e precisava de uma ponte para agora o homem voltar novamente à presença de Deus, voltar a ser aceito por Deus, voltar a ser justo diante de Deus. Só que o pecado, ele exigia um salário, que é a morte. Só que Jesus não pecou. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou, Hebreus vai nos dizer. E agora, depois desse momento de separação, porque ele se fez pecado por nós na cruz, então ele se ausentou da presença de Deus. O que acontece? Agora, ele vai dar um grito: está consumado, o preço foi pago. E a Bíblia vai dizer que agora ele morre. E eu quero acreditar que agora ele ali, a morte vindo para requerer o seu salário, o contra-cheque, e ela pega o checklist. Isso aconteceu na sexta, irmão, mas a sexta, ela não é o fim, a cruz não é o fim, dá continuidade ainda, e quando chega no domingo, a morte vai chegar com o checklist diante de Jesus, e vai começar a olhar iniquidade, injustiça, calúnia, e não consegue ver nada, irmãos, porque ele é santo, ele é puro, e a morte, acredito, começa a se desesperar e fala: quem é que trouxe esse homem para cá? Esse homem não podia estar aqui, porque se ele não tem nada para me pagar, quem tem que pagar sou eu. E agora Jesus, ele pega a chave da morte e do inferno, e a vida está diante da morte, e a morte não consegue romper a vida, e ele volta novamente, ressuscitado, glorificado, triunfante, com a chave da morte e do inferno. Se é para o Senhor, você pode aplaudir. Irmãos, agora o que acontece, irmãos? Jesus, ele vai falar com Nicodemos: quem não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus.
Quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, agora eu tenho um novo modelo, eu tenho uma nova forma, porque para quem está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, virou nova criatura. Então, irmãos, quando eu decido aceitar Jesus e nascer de novo, agora o meu modelo, o meu formato, agora não é mais Adão, agora é Jesus. Então a santidade dele vai passar para mim. Agora aquele que era pecador se torna santo, porque a minha natureza começa a mudar. A minha natureza muda, não é uma natureza humana pecaminosa, mas é uma natureza divina, santa e pura. Então todos aqueles que vêm a partir de Jesus, agora eles são santos. Eles são justificados. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, as palmas que louvam o Senhor. Nós estamos chegando ao final, irmãos. Quantos aqui me dá mais 5 minutos, irmãos, para essa mensagem? 5, 10, 15, 20. Então dá para a gente terminar. Então nós vemos, irmãos, a conquista de Cristo na cruz. E agora nós chegamos a essa grande troca do Calvário. Sim, Adão há o pecado, em Jesus há a justiça. Então foi trocado o pecado pela justiça. Romanos 5,18 que nós lemos diz, na versão NVT, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. 2 Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não sei se você está ouvindo, irmão, talvez você está dormindo, mas essas palavras são verdades para a sua vida. Jesus, ele trocou o pecado pela justiça. Hoje você é aceito diante de Deus, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. E a palavra nos dá essa convicção. Hebreus 9,26 diz, a parte B, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E Romanos 8,1,2 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A justiça que recebemos de Cristo é um dom gratuito, e essa troca faz com que possamos ter um relacionamento com Deus novamente, como no Éden, onde vivíamos em perfeita comunhão com Ele. Só que não termina aí, irmãos. Ele também substitui a enfermidade por saúde. Isaías vai falar que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Isaías 53. 1 Pedro 2,24 diz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Eu vou falar de novo que eu acho que você não ouviu. Por suas feridas vocês foram curados. Lucas 13,11 vai dizer de uma mulher que tinha 18 anos, que andava encurvada. E a Bíblia vai dizer que ela era possuída de um espírito de enfermidade. É bem verdade que existem, o nosso corpo, irmãos, ele é vulnerável, e vão ter sim enfermidades que vão nos assolar muitas vezes, mas existem enfermidades que elas são espirituais, irmãos. A Bíblia nos mostra aqui que existem demônios que colocam em nós enfermidades. Essa mulher, ela tinha 18 anos que ela tinha essa enfermidade, e ela andava encurvada. E Jesus ao vê-la, chamou e disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. E agora ela voltou a andar com a cabeça erguida, irmãos. Quando eu olho, às vezes, tem muita gente, irmão, que ela tem prazer em falar das doenças que tem, irmão. Você chega e fala assim, rapaz, acredita que agora eu estou com artrite? Aí a pessoa, só isso eu tenho artrite, artrose, eu tenho hipertensão, tenho diabetes, e começa a dar uma fila, gloriando das enfermidades, irmãos. Irmãos, por mais que as enfermidades elas vão nos assolar, irmãos, elas vão vir até nós não podemos aceitá-las e ter ela para nós. Eu tenho, não, eu estou, porque Jesus é o nome que está acima de todo nome, inclusive das enfermidades. Cada enfermidade tem um nome, irmãos, e Jesus está acima de todo nome. E quando nós não entendemos aquilo que Jesus fez na cruz e aquilo que Ele passou por nós e desfrutamos daquilo que Ele conquistou para nós, irmãos, é como se nós deixássemos de viver a plenitude que Deus tem para as nossas vidas,
que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando eu ouço pessoas falando isso, vangloriando as enfermidades que têm, eu fico com o coração entristecido. A sua obra de cura, ela não se limitou ao perdão espiritual, mas se estendeu à restauração física. Jesus nos oferece uma nova vida, onde as doenças e as limitações que antes nos afetavam, têm o poder de ser vencida através da fé nele. Eu passei por algumas enfermidades, irmão, que eu não aceitei mais na minha vida. Eu tinha sinusite há mais de 10 anos, eu fui curado para a honra e glória do Senhor. Enxaqueca, tem muitos anos também que eu fui curado para a glória e honra do Senhor. E eu tinha também outra enfermidade, quando eu li na palavra, irmãos, que aquela enfermidade era uma maldição para o povo que era contrário a Deus, que foi uma punição para aquele povo. Quando eu li aquilo, na mesma hora eu falei, eu não aceito isso na minha vida, porque eu sou filho de Deus, eu pertenço a Deus e não fora dele, então eu não aceito que isso é uma maldição que foi lançada. Então, irmãos, eu fui curado para a honra e glória do Senhor, mas não foi de imediato, irmãos. Ela veio tentando me assolar de novo, e quando ela vinha eu falava, eu não aceito, você não pertence à minha vida, eu dou uma ordem para que você viesse ser expulso, porque já foi conquistada a minha cura na cruz. E eu te convido a fazer isso, irmão. Não tenha enfermidade como algo a se prender, irmãos, mas leve ela até a cruz, porque Deus deixou todas elas lá. Outra coisa, a vergonha por triunfo. Em Romanos que nós lemos, se pela ofensa, 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Então ele se fez vergonha por nós, para que hoje nós pudéssemos triunfar juntamente com ele na hora que ele ressuscitou, porque Efésios 2:6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então hoje nós não temos mais essa vergonha do pecado, mas o triunfo daquilo que foi conquistado por Jesus. A vergonha de Cristo na cruz foi transformada em triunfo para todos os que creem nele. O desprezo e a dor que ele experimentou são a chave para a nossa vitória. Ao derrotar o pecado e a morte, ele conquistou a vitória para nós, e isso nos garante não mais viver em vergonha ou condenação. Ao acreditarmos em sua vitória, também participamos desta vitória, sendo mais que vencedores através da sua fé. Estamos finalizando, irmãos. Se coloque sobre os seus pés, para parecer que está acabando. A consequência também foi a maldição, só que essa maldição ela foi trocada também na cruz por bênção. Gálatas 3:13-14 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E Efésios 1:3 valida isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba que todos esses versículos, irmãos, está enfatizando em Cristo Jesus, porque fora dele nós não temos nada disso, irmãos. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo. A bênção que recebemos é a certeza de que em Cristo somos herdeiros das promessas de Deus e chamados para viver em seu favor. Essa bênção vai além da prosperidade, ela culmina na restauração da comunhão com Deus. E por fim, irmãos, a última vitória que foi necessária na cruz, morte por vida. Romanos 5:21, primeiramente o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte. Mas agora, reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça, e como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acho que você não ouviu, eu vou ler outra passagem para ver se você entende. Efésios 2:4-5 diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. A morte de Cristo na cruz foi a chave para a nossa vida eterna. A morte física de Jesus
foi necessária para que a vida de Deus pudesse ser derramada sobre nós. Ele morreu para nos dar vida, e essa vida não é apenas a vida natural, mas uma vida espiritual, abundante, repleta de propósito e da presença de Deus. Ao ressuscitar, Ele abriu o caminho para todos nós experimentássemos a verdadeira vida de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! A cruz restaurou muito mais do que imaginamos. Ela restaurou aquilo que foi perdido no jardim. Cristo devolveu ao homem aquilo que Adão perdeu. Hoje em Cristo, o pecador é justificado, o enfermo encontra esperança, o envergonhado recebe triunfo, o amaldiçoado recebe bênção, o morto recebe vida. A salvação não é um passaporte para o céu apenas, é a restauração do projeto original de Deus. Jesus não veio apenas preparar um lugar para nós, veio restaurar quem fomos criados para ser, filhos representantes do reino. Vira para o teu irmão aí, irmãos, e fala assim: hein, essa sacola de pão continua aí na bolsa? Joga fora, irmão, joga fora, irmão. Fala com ele, joga essa sacola de pão duro fora, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode desfrutar do pão da vida que desceu do céu, que está disponível para você. Fala para ele assim: para de tomar água dessa torneira, porque tem uma fonte de água vida para você saciar, para te saciar, para que você possa estar ali tomando, que você possa estar bebendo. Para de tomar água da torneira, comece a tomar água da fonte de água viva, que é Jesus. Oh, aleluia! Hoje a cruz continua sendo o lugar da troca. Cristo tomou sobre si aquilo que era nosso, para nos entregar aquilo que era dele. E a pergunta é: você ainda está vivendo como alguém marcado pela queda, ou já está vivendo como alguém alcançado pela restauração da cruz? Hoje é dia de deixar aos pés da cruz tudo aquilo que pertence ao velho homem, e receber pela fé a vida que Cristo conquistou na cruz do Calvário.